Gravando. Ó, obrigado, professora. Então, boa noite novamente, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. A você que nos acompanha aí no nosso canal no YouTube, pela gravação. Hoje nós temos a honra de receber o André Gravatá, ele que é o nosso convidado, educador, poeta, jovem assim como eu, o que me inspira muito também. A gente acabou de assistir ao quarto episódio da série documental do Cristiano Burlan, Paulo Freire, o Homem do Mundo. O nome do episódio o título, né, do episódio é Do Pátio do Colégio à Pedagogia do Oprimido, onde a gente pôde ver a volta do Paulo Freire do exílio para o Brasil. Nesse sentido, Paulo Freire falou também que ele teria que reaprender o Brasil, né, se intimizar com o Brasil, se tornar íntimo novamente e aprender essa nossa realidade, que é tão dura, que é tão difícil, mas que estamos aí na luta. E para apresentar o nosso convidado, ele que vai abrir o nosso debate, fazendo uma fala inicial, e falando de suas provocações, como ele foi impactado pelo documentário. Eu quero falar dessa minha caminhada no curso de pedagogia, que é uma caminhada que encontra André Gravatá e encontra Paulo Freire. Antes de começar o curso, eu li o livro do André Gravatá, O Volta ao Mundo em Três Escolas. É um livro, reportagem sensacional, a forma como eles construíram um e-book trazendo uns relatos, trazendo aquele sumário que cada um dos autores faz um sumário próprio de como foi impactado também por esses relatos, por essa pesquisa. E tanto a leitura desse livro do André como a leitura de Paulo Freire me suscitaram e me suscitam sempre a esperança, o sonho, que foi também muito bem abordado no episódio, né, nesse documentário que a gente acabou de assistir, né, como manter viva a fé, né, aquele professor da Universidade de Barcelona questiona isso, né, como manter essa fé viva. E André e Paulo Freire fazem com que eu mantenha essa minha fé viva, me inspiram, me tocam, me marcam. E eu só tenho a agradecer, André. Eu vou pedir licença para fazer uma breve apresentação sua. O André, gente, ele é educador, poeta, ele é autor dos livros de poesia O Jogo de Ler o Mundo e Inadiável, organizador do Cartas a Jovens Educadores e Educadoras e coautor do Volta ao Mundo em Três Escolas, esse livro que me marcou tanto, que é um livro-reportagem sobre propostas de educação nos cinco continentes. É também coautor do livro, do e-book Mistérios da Educação, que eu já tive oportunidade de ler também, muito bom, excelente. Uma abordagem poética da relação entre educação e território. É também um dos criadores do Jornal das Mildezas e da Virada Educação, né? Esse evento aí que acontece na cidade de São Paulo, que mexe com a escola, que mexe com a rua, que mexe com a cidade. Então, para nós, André, é uma honra recebê-lo, para mim especialmente. Fique à vontade para fazer suas considerações. Você tem um tempo aí de 15 a 20 minutos, é uma fala inicial mesmo para dar o pontapé no nosso debate. E aí as outras pessoas também, gente, quem quiser falar, eu já peço que se inscreva, levante a mãozinha aí. Camila vai ficar de olho pra gente, quem está se inscrevendo e quiser falar também como é que foi provocada pelo episódio e pela fala de André. Então, e André, eu pedi para você ler e declamar pra gente um poema também, né? Por favor. Gabriel, muito obrigado, viu? Obrigado pelas palavras, obrigado pelo carinho. É uma honra estar aqui com vocês, é uma honra mesmo, ainda mais depois de assistir esse episódio, né, que deixa a gente sem fôlego aqui, né? A gente termina, porque ver tudo isso no Brasil de 2021, né, a gente presenciando tudo que a gente está presenciando, né, ganha uma outra dimensão, né? Ouvir Paulo Freire em 2021 tem
em uma outra dimensão, assim. Paulo Freire nem imagina como o Brasil se tornou, né? Assim, o que se tornou esse lugar agora, nesse momento. Então, fico muito envolvido aqui com vocês, quero estar muito envolvido aqui nessa conversa e que a gente viva mais uma conversa mesmo, uma troca. Então, só vou trazer aqui algumas faíscas aqui. Na verdade, alguns pontos que ficaram pulsando em mim depois de assistir esse episódio. Eu queria só fazer um convite, assim, se mais alguém puder abrir a câmera, mais alguém que está aqui entre nós, assim, nesse grupo, vai ser muito bom, mais para a gente poder ir se olhando mesmo. Eu sei que para quem for ver esse vídeo depois, isso não vai importar muito, mas para a gente que está aqui agora, nesse dia, 19/5, às 8h06 da noite, vai ser muito bom ver outros rostos, né? Aí a gente vai conseguindo pelo menos imaginar essa roda que existe aqui nessa presença, né? Porque senão a gente vê essas fotos, a gente nem sabe se as pessoas estão aí, estão bocejando, se não estão, o que está acontecendo com vocês, né? Assim, isso é muito importante. E aí, eu fiquei muito impressionado que vocês me convidaram exatamente para esse episódio, porque esse episódio começa com Paulo Freire falando uma frase que é a frase que tem me guiado, assim, há muito tempo, porque quando ele dá essa entrevista de volta ao Brasil, depois do exílio, e obrigado, gente, por vocês terem aberto as câmeras, viu? Quem não puder, não quiser abrir também, fique à vontade, para não abrir, claro, mas quem puder vai ser muito bom. E aí o Paulo Freire responde, né, essa pergunta, e aí, Paulo, como vai ser agora essa sua volta ao Brasil, o que você vai fazer? E ele fala da importância de reaprender o Brasil e de se intimizar de novo com o Brasil. Eu não consigo esquecer dessa fala dele. Eu não consigo, porque é de uma lucidez tão grande de que para que a gente faça alguma coisa com consistência, a gente precisa conhecer o contexto. É de uma lucidez tão grande, assim, é de uma generosidade, uma humildade também tão grande, assim. Eu vou chegar aqui e primeiro eu preciso reaprender, primeiro eu preciso me intimizar. E eu gosto muito de pegar essa palavra intimizar, que ele diz, e trazer uma palavra que tá juntinho dela, que é intimidade, né? Intimidade. Como criar intimidade com este país, assim. Como criar intimidade com o nosso território. Eu atuo muito nessa relação entre educação, território e poesia. E quando a gente está nessas práticas de território, e antes da pandemia, né, quando a gente estava na rua mesmo, com as crianças, com os jovens, a gente sempre estava com essa pergunta, né, como criar mais intimidade com esse lugar? Como? Como criar pretextos para criar mais intimidade, assim? Que pretextos são esses que aproximam a gente? É um encontro na praça, é brincar na praça. Que momentos a gente inventa juntas e juntos que tem sentido, que tem raiz e que aproximam a gente e criam intimidade, né? A gente viveu, por exemplo, muitos cortejos com essas escolas que participam do projeto da Virada Educação e de um projeto que a gente chama hoje de Território Educativo das Travessias. A gente viveu muitos cortejos, resgatando a cultura tradicional dos cortejos, porque isso não é nada novo, né? A gente está inventando nada. A gente está, na verdade, tentando aprender com toda essa história infinita, e a gente viveu esses momentos, assim, na rua, em que a gente estava redescobrindo o território, em que a gente estava tentando criar intimidade com esse território, assim. Então, esse é um ponto que eu levanto, assim, nesse início, que é uma pergunta para a gente, né? Quão mais íntimos a gente ainda pode ser do Brasil, assim? Quão mais íntimos ainda, assim? Porque, de alguma maneira, existe a tragédia é gigante, ela é hostil, ela atravessa o corpo, ela mata, e, apesar de tudo, apesar de toda a tragédia, existem tantos Brasis, né? Outros para além também dessa tragédia. E outro ponto, assim, que mexeu muito comigo nessas falas agora desse episódio, quando Cortella fala do Paulo Freire,
se envolver com a educação como uma postura de que a educação tem um lado, né? De que a educação não é neutra. E eu acho muito impressionante essa postura do Paulo Freire, porque, do meu ponto de vista, assim, de alguém que sempre estudou em escola pública, de alguém que nasceu na periferia de São Paulo, eu não consigo ver uma educação que seja neutra. Eu não consigo pensar nessa possibilidade. Não consigo pensar nessa possibilidade, assim. É impressionante que nesse Brasil que a gente vive hoje, existe todo um grupo de pessoas que consideram que a educação pode ser neutra, né? Mesmo a gente sabendo, as próprias pessoas que dizem isso, sabendo que elas estão defendendo um lado, né? Assim, que sempre há um lado sendo defendido, sempre há um lado sendo defendido. E com essa minha vivência de um aluno de escola pública que viveu também a violência que existe na escola pública, viveu também a potência que existe na escola pública, né, de professoras que eu me lembro até hoje, que eu penso, nossa, que pessoas foram essas que deixaram marcas de tanta vida em mim, que nunca vou conseguir agradecer a altura para elas, assim, porque o que elas deixaram em mim, nem elas têm a dimensão, porque até hoje ecoa. Um dia eu estava agradecendo uma professora, eu liguei para ela, descobri o telefone dela na internet, liguei para ela e falei, professor, te agradeço por tudo que você fez por mim, que até hoje eu me lembro. E ela falou assim, primeiro ela estava tentando lembrar quem eu era, né? Tentando lembrar, você é aquele aluno lá, entre aqueles milhões de alunos, mas eu lembro sim. E aí a gente conversando, ela falou, nossa, você podia até ter me agradecido antes, né? Porque eu nem lembrava que aquela aula, que aqueles momentos que a gente tinha feito, teriam impactado tanto você, por exemplo. Então, esse ponto, né, de que a educação tem esse lado, de como isso é algo que parece óbvio, mas não é. Digo parece óbvio porque, pelo menos de algumas perspectivas, para alguém que já cresceu dentro de um determinado, dentro de uma determinada classe, por exemplo, e aí eu trago essa minha experiência mesmo da periferia, não tem como você não dizer que é óbvio que a educação tem um lado, assim, é óbvio isso, a gente vê isso, mas não é óbvio também. Por isso que a gente precisa trazer isso, a gente precisa, de alguma maneira, sempre lembrar disso coletivamente, né? E a gente vai precisar para sempre fazer isso, ainda que em algum momento possa ser diferente, mas não me parece que vai mudar assim tão radicalmente tão cedo. Então, acho que a gente tem muitos séculos para lembrar que tudo tem um lado, né, assim. E aí, outros só mais breves comentários para a gente já se ouvir mais. Esse episódio mostra o CIEJA, Campo Limpo. E eu tive a alegria, ainda tenho a alegria, né, de ter uma proximidade grande com o CIEJA Campo Limpo. O Diego, que deu a entrevista no documentário, é um educador incrível, conheci muito a dona Eda, e o CIEJA Campo Limpo é o primeiro capítulo do Volta ao Mundo em 3 Escolas, que é esse livro que o Gabriel mencionou, e que foi escrito por mim, pela Carla Mayumi, pelo Eduardo Shimahara e pela Camila Pisa, e que tem escolas em vários territórios, e que a gente insistiu muito que o primeiro capítulo fosse o CIEJA. Assim, a gente insistiu entre nós, né, assim, porque não tinha alguém que também estava por trás do projeto, assim, de alguma maneira definindo coisas. Era a gente mesmo que estava definindo, e a gente, entre nós, a gente sabia que o CIEJA, ao trazer ao viver e ao praticar essa escola que é aberta, que tem arejamento, essa escola que é território, eu nem disse aberta para o território, essa escola que é território, assim. Essa escola é território. Foi nessa escola que eu vi os ex-alunos indo para lá, porque eles queriam ficar lá. Eles queriam passar tempo lá, assim. Eles queriam, quando eles tinham um tempo a mais, eles iam para lá, assim. E isso
para mim foi muito simbólico, assim, ir lá e conversar com o aluno e perguntar, você vai entrar na aula em algum momento, como é, não quero te atrapalhar também, vamos conversar. Ele falar, não, eu sou ex-aluno, eu tô aqui porque eu vim encontrar meus amigos aqui, sabe? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Que a gente ainda está chamando de escola. E que bom que a gente está chamando de escola. Essa palavra é muito preciosa. Mas é essa escola que se abre para uma coletividade que é muito mais do que a gente hoje consegue conceber, porque a gente, digo isso mais por essa minha experiência de viver aqui na cidade de São Paulo, pelo menos aqui a gente está muito desconectado dessa coletividade que se articula, que se escuta, que se mistura mesmo, né? Com gosto, com sabor. E lá no Seja eu vi isso. E sentir isso foi muito, muito importante. E aí, gente, eu acho que para finalizar aqui essa minha parte inicial, assim, de algumas palavras, eu vou trazer uma outra frase que tem nesse episódio e trazer um poema, como o Gabriel até convidou eu a trazer aqui para vocês. Tem uma parte desse episódio que o Paulo Freire conta um pouco, e a Erundina, né, na verdade, conta sobre como foi esse convite para o Paulo Freire, né, para estar na Secretaria de Educação. E ele fala, eu não seria coerente se eu me recusasse essa tarefa, né? Eu não seria coerente se eu me recusasse essa tarefa. E aí eu fico pensando aqui, que tarefas a gente talvez esteja recusando hoje em dia? Que tarefas a gente não deveria recusar de maneira nenhuma? Que tarefas a gente não está recusando, mas está muito difícil de sustentar? Mas a gente sabe que não recusá-las é o que a gente tem a fazer nesse momento, assim. Perguntas aqui que eu deixo para a gente, porque são perguntas que também ficaram comigo, assim, dessa força do Paulo Freire, né, de eu não seria coerente se eu me recusasse essa tarefa, né, eu não seria coerente se eu me recusasse essa tarefa. E aí, eu trouxe um poema aqui, que tem a ver com algo que a Madalena disse, que eu achei lindo também. Ela falou em um determinado momento, né, sobre a gente confiar nisso que é miudinho, né, e ela falou também sobre a gente não se... Ela não falou a palavra acomodar, ela falou a palavra, acho que acomodar, ela falou uma palavra que era nessa linha do acomodar-se, né, do estagnar, que a gente não pode viver, né, esse corpo que estagna. E aí é um poema que se chama Não Nos Acostumemos. É um poema que nasceu, inclusive, enfim, nesses tempos recentes em que a gente viu muitas demolições nesse país, né? Assim, muitos desarranjos ainda está vendo. Queria até só celebrar aqui a presença de Bel, que eu acabei de ver aqui pela janelinha, que é uma amiga muito querida também, que vem participando de várias e várias dessas ações na rua, e, enfim, com as crianças, antes da pandemia, né, depois da pandemia a gente não fez mais dessas ações na rua, continuaram só algumas ações online. E eu vou trazer aqui esse poema que começa assim. Não, não nos acostumemos. Não nos acostumemos com palavras escassas de medula, ocas por dentro e por fora. Não nos acostumemos com palavras com corpos de lâminas. Embrutecimento. A vida normal é inaceitável, meu amor. E a cada segundo que a vida normal dilacera, rude, devorando corpos, proliferando calos, morre em nós a sutileza, aquela vastidão que não se compra. Não nos acostumemos com a indelicadeza. A manchete do dia,
aniquilaram tantos, alguns nem entraram na conta. E agora, um intervalo comercial para esquecer a raiva na saliva, para esquecer que já esquecemos tanto e nem sabemos mais o que lembrar ao acordar. Fale com o motorista apenas o indispensável. Diz o aviso no ônibus que não explica o significado de indispensável. Indispensável é perguntar: tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Eu estou aqui. Tem alguém aí? Estamos aqui. Tem alguém aí? Sim! Sim, Sim. eu estou aqui. Paulo Freire vive. Professor Rogério, te conheço. Indispensável é perguntar: tem alguém aqui? Indispensável é a corrente de ar. As pessoas andam com fuzis entre os dentes, entre os feixes de carne das pupilas. Desarmar ainda é indispensável, amor. E a cada segundo que a vida normal dilacera, rude, devorando corpos, proliferando calos, morre em nós a sutileza, aquela vastidão que não se compra, aquela água que em nós germina. Não nos acostumemos com o arame farpado que nasce tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. Não nos acostumemos com as distâncias. Fartura de afastamento, terra ociosa no espaço entre a palavra e o passo. E a cada segundo desacostumado, se desdobra em nós a sutileza, a poesia, aquela vastidão que não se compra, aquela água que em nós germina, aquela ternura voraz. Esse é o poema. Deixo aqui essas palavras e quero muito ouvir vocês. Meu Deus do céu. Olha, eu só tenho a agradecer, André, as suas palavras, a sua poesia. Porque poesia, poema é o escrito, né? Poesia é aquilo que toca, né? Isso. Então, obrigado pela sua poesia, pela forma que você tocou a gente nessa noite. Só tenho a agradecer. Não, depois eu perdi até o rumo, gente. Eu perdi o Desculpem se rumo. eu gritei muito alto, viu, gente? Aquela hora. Não, Eu preocupa fiquei não. assustado, vocês. Desculpa. Mas eu falo assim, a boniteza, a amorosidade, a humanidade que você traz nas suas palavras é de desorientar, é desorientar. Eu tava pensando que eu ia falar depois, eu até esqueci. Até esqueci. Olha, Gabriel, Camila, então eu me vou ajuda aqui, tentar, Camila. E aí, gente, fiquem à vontade, quem quiser levantar a mão, né? A ideia do café é uma prosa, né? Uma prosa sem nenhum tipo de necessidade de permissão, e o André ainda parece que deixa a gente mais em casa ainda, né? E eu queria só começar, André, dizendo a mesma frase também que o Paulo Freire começa lá no documentário, nesse episódio, que ele fala assim que a alegria é quase uma alegria de menina, né? Te ouvir provoca isso na gente, assim, é quase uma alegria de menina, ouvir você, ouvir
a forma com que você consegue transformar as palavras em utopias, em possibilidades, né? Eu acho que isso realmente, nesse tempo, este episódio, eu acho que talvez seja o mais atual, né? O que provoca a gente a pensar realmente em que lugar, que contexto que nós estamos vivendo, nestas condições que nós estamos vivendo, e ainda buscar essa esperança freiriana que é na luta, né? Não é na espera, é no caminho, é aqui estando juntas, é a gente pensando em como é que a gente pode enfrentar. Mas eu queria te provocar a uma coisa que eu fiquei pensando, assim, para a gente aqui também conversar, né? Sabe o que, que me chamou a atenção no CIEJA? Uma faixa que eu não sei se vocês perceberam, que estava escrita assim: como é bom ter você aqui. Que era a faixa que eu queria fazer para você agora, André. Mas, além disso, dizer que eu acho que eu fiquei pensando, a faixa veio para mim como essa coisa da pergunta que você nos provocou, né? Eu não poderia deixar de assumir que essa era uma faixa que eu gostaria de ver em todas as escolas públicas no Brasil. Eu não poderia deixar de dizer que é tão simples, né? É tão simples, não precisa ser um trecho de ninguém, nenhuma citação de ninguém, é só dizer como é bom ter você aqui. E aí eu acho que isso dá um pouco da minha ideia desse documentário, assim, de quando Madalena fala desse encarnado, quando ele fala dessa intimidade que ele retoma ao voltar ao Brasil, né, que ele vai precisar de se aproximar disso novamente. Quando os colegas espanhóis também transformam as suas leituras freirianas numa possibilidade de existência, também na academia, que Madalena também critica, né? Essa também eu tenho que dizer, né, do lado que eu estou, a academia atrasada. Eu hei de concordar, né? Por conta desta relação, que eu acho que é um conceito que eu sempre tenho trazido, André, e que é muito difícil, né? Eu sempre digo que é um exercício de coerência, que é essa ideia da praxis, né? Como você pensa e age coerente, como é que o seu pensar se transforma num agir a partir do seu pensar. E este movimento que é contínuo, permanente, acho que você transborda um pouco isso, né? Te ver falar é um pouco ser contagiado por uma possibilidade de uma pessoa que diz o que de fato parece que transpira, inspira, respira, né? E que talvez seja isso que me aproximou dessa ideia da utopia também freiriana, que eu acho importante, especialmente nessa condição que hoje, né, hoje inclusive um dia de luta para nós, né, um dia de uma realidade que nós temos que fazer e lembrar o tempo inteiro do cenário que nós estamos vivendo, da tristeza, do número de mortes no Brasil, do isolamento, e o nosso presidente chamar quem está em isolamento são os idiotas, né? Então eu estou me apresentando hoje para vocês como idiota, estou isolada, acho que é esse o caminho, acredito na ciência, né? Algumas coisas parece que nós estamos longe de uma busca dessa humanidade que eu acho que a Madalena também apontou ali, necessária, né? E aí talvez isso, a gente não tem pergunta, vocês estão vendo, é um tanto de coisas que passa pela minha cabeça, mas eu fico pensando quais são os desafios do miudinho, né? Quais são os desafios daqui a uma hora? Porque não dá para a gente pensar mais que isso, né? Porque senão a gente se desanima com esse contexto e com essa realidade. Mas agradecida demais por estar aqui, a oportunidade de estar com todos, todas e todos aqui, nesse movimento que eu acho que é o que tem dado para a gente condição de que mesmo que a gente seja a minoria, mesmo que a gente seja os idiotas, que sejamos juntos, né? Que sejamos sempre com alguém do nosso lado, que aí é menos difícil de lidar com tudo isso. Obrigado, Camila. Eu acho que agora é o Rogério que está inscrito. Rogério, por favor.
Boa noite, colegas. Boa noite, André. Muito obrigado pela sua fala. Foi realmente avassaladora essa declamação desse poema e que nos toca tanto, que nos move. Já no começo da sua fala, você faz um convite para que habilitemos as nossas câmeras para tentar fazer desse espaço um espaço de diálogo, de troca. E eu fiquei pensando que isso tem a ver com também uma provocação, uma coisa que me chama a atenção no documentário, que é essa coisa do Paulo Freire querer, né, assim, na volta do exílio, redescobrir o Brasil, e aí quando você pensa também redescobrir as ruas, e aí eu fico pensando em como estamos nesse momento pandêmico, redescobrindo a escola, redescobrindo esse ambiente de sala de aula e a dificuldade que está sendo, assim, né, pensando, vou socializar um pouco e depois que os colegas comentassem também, mas uma coisa que tem me incomodado bastante é como pensar num movimento de educação e de troca, né, de formação que está muito além dessa coisa de habilidades e competências técnicas, mas que é pensar na formação humana, na criticidade, e uma coisa que tem sido um desafio a cada dia, que é isso de ter um espaço de interlocução com os estudantes, as estudantes, eu sou professor do ensino médio, e é uma luta, assim, parece que não, os alunos, às vezes a gente tenta provocar assim interlocuções e debates, mas então assim, tem essa coisa da gente não estar vendo os alunos, tem assim essas carinhas das fotinhas, raramente um aluno ou outro que tem a disponibilidade aí de assim, de se mostrar, e aí tem várias questões que entram, desde o aspecto técnico a uma questão de se sentir invadido nas suas casas, etc. Mas, enfim, é uma coisa que eu estou sentindo falta e tem me incomodado, que é disso, né? Que eu entendo um processo educacional, que é um processo de interlocução, e parece que eu não estou vendo o contato lateral, uma coisa que, inclusive, às vezes incomoda tanto, que é a conversa paralela e tal, mas parece que os alunos não estão tendo espaços de interlocução entre os pares, e isso tem dificultado, parece que a cada vez mais, a nossa interação, inclusive, então, do grupo, né, professor e alunos, para discutir questões da nossa realidade, naquele conhecimento que é o específico, mas que tem que perpassar, né, o que é que isso diz respeito à nossa realidade agora, né, na nossa realidade espacial, temporal, histórica, né? Então, assim, é uma questão que me interpela, que tem me... E aí, um convite, que é quando, em determinado momento do documentário, eles falam lá de que o Instituto Paulo Freire, que ele não queria nem que fosse isso, que ele não queria que ficasse um dogma, assim, né? Então, tem que repensar, atualizar o pensamento freiriano, que é calcado, então, no diálogo, numa horizontalidade, de entender o outro como um ser pleno de direitos, um ser completo, então uma ontologia e numa reciprocidade, né, entender o outro como um ser de direitos e pensar na transformação social nele. E aí eu volto então de novo, assim, acho importante e acho muito assim, foi muito enriquecedor a forma como você já começa essa conversa e como um exemplo também disso, né, da preocupação com a rua, da preocupação com a formação na escola pública e nesses espaços de interlocução aqui, é isso, né? Um convite para estarmos juntos pensando, então, como reaprender ou redescobrir o pensamento freiriano nesse espaço, nesse momento histórico hoje, e talvez, assim, algumas considerações, né, suas e dos colegas aqui de elementos que nos propiciem nos conectarmos uns com os outros colegas da escola. Está faltando corredor da escola, no sentido de que
as práticas de integração, os projetos, nesse ambiente virtual, eles ficam um pouco esvaziados. Na verdade, assim, esse espaço aqui é um espaço de interlocução, mas eu penso assim, ali da escola, da sala de aula, né, a sala dos professores, por mais de ter vários problemas, é ali que começa de iniciativas e que o espaço virtual tem dificultado também. Então, assim, são só algumas reflexões, mas muito legal esse momento aqui que estamos vivendo hoje. Não quero atrapalhar muito também, monopolizar a fala. Parabéns e vamos dialogando aí. Aí, pessoal, muito bem. Eu tô inscrito, viu? Agora sou eu. Eu me inscrevi também. Rogério, obrigado pela fala. Eu queria só dar uma palavrinha, pessoal. A gente mandou a lista de presença no chat, porém ela tá fechada. A gente vai tentar resolver, estamos tentando resolver. Não se preocupem, daqui a pouquinho eu aviso, ou então Camila avisa quando tiver tudo ok, vocês puderem preencher aí a lista de presença, tá bom? André, eu fui muito tocado também pela sua fala, e eu fiquei pensando, você falando da questão do território, dessa questão de se intimizar com a realidade, com a questão do Cieja também. E eu lembrei do episódio anterior, não sei se é o terceiro episódio, não, acho que foi no segundo, que teve, enfim, um senhor falando da experiência de Angicos, no Rio Grande do Norte. E ele falando dessa questão de que havia muitos curiosos para ver as aulas, né? Curiosos que ficavam na janela, querendo ver o que estava acontecendo ali. E esse senhor falava que em vez da evasão escolar, tinha a invasão escolar. E é o que acontece também no Cieja, né? Eu vi ali por esse episódio agora, pelo texto do Volta ao Mundo e pela sua fala agora, né? Então é isso, né? Que faz, que provoca a escola a ter não essa evasão, mas sim a invasão escolar, gente querendo participar, gente querendo entender o que está acontecendo, querendo fazer parte. E eu acho que essa abordagem que você traz da escola enquanto território, enquanto espaço nosso, né? A gente se apropriar desse ambiente, que é um espaço nosso de construção coletiva, que não é de construção hierárquica, que está um separado, uns fazem o que outros mandam, mas sim de pensar junto, de construir coletivamente. Eu acho que isso é o que provoca mesmo essa invasão escolar. E não só, né, a comunidade invadindo a escola, mas a escola também invadindo a comunidade, que é esse movimento que você faz, né, André, junto da virada educação. Vocês tomam a cidade, cortejam a cidade, e isso me inspira e me faz acreditar que o sonho, ele é possível, né, e é muito freiriano isso, né? Da questão da discussão da identidade, de se apropriar, do protagonismo dos sujeitos, nessas experiências que eu me apego, que eu me inspiro. Então, assim, foram essas provocações durante a sua fala. Agora eu quero passar para a Daisy. E aí depois, André, se você quiser comentar essas nossas falas, tá bom? Daisy. Oi, eu não entendi. Você levantou a mãozinha, Deise. Você quer comentar também a partir do que você foi tocada? Se quiser comentar, a hora é agora. Será que a Deise me escuta? Tem essa dificuldade também, né, da internet, né? Às vezes não chega. Ai, parece que a lista de presença, pessoal, tá ok. Então, André, comenta já, depois a Deise a gente tenta retomar com ela, por favor. Comento sim. É muito bom ouvir você, Gabriel, e o Rogério também falando mais. E tô aqui pensando, na verdade, em várias coisas, né? Quero muito ouvir mais vocês também, mais pessoas. Aí eu ouvi também a Camila. Uma coisa que
eu gostaria de compartilhar a partir das falas de vocês, até pegando o exemplo desse episódio, que fala de Angicos. Eu me lembro de uma senhora, que eu até consigo me lembrar do nome dela, porque é o nome de uma vizinha da região onde eu nasci, é a Francisca. A Francisca, ela fala que era como se, naquela época lá, que, enfim, aconteceu todo esse encontro com Paulo Freire, toda essa prática com ele, era como se até aquela época pobre não fosse considerado gente. E ela fala isso, assim. Isso é muito forte, né, assim. Isso é muito forte. Só essa fala, a gente já poderia reconstruir um país a partir de uma fala como essa, assim, porque essa já é uma fala que é o diagnóstico social, não precisa nem de muitas páginas, assim. Essa fala é um diagnóstico de uma sociedade, né? E aí eu fico pensando numa pessoa que constrói uma identidade em que a própria pessoa nem se considera gente, porque ela foi levada a acreditar nisso. E eu digo isso também, claro, partindo da perspectiva que eu consigo, né, enfim, que é a minha, e também nessa mistura com a das outras pessoas, mas cada pessoa vai partir da sua perspectiva, né, claro. E aí são muitos recortes possíveis, né, se você é mulher, se você é homem, se você é negra, se você é branco, se você nasceu numa classe X, numa classe Y, e seja lá quais outros vários recortes a gente pode fazer. Sempre a experiência vai ser diferente, mas a gente sabe que sempre também está em jogo essa construção da nossa identidade, né? Assim, está em jogo sempre essa construção da nossa identidade. E eu fico pensando nesses desafios aqui que a gente está falando, dos jovens se engajando ou não na educação, desse desafio de uma escola que consiga gerar esse interesse, ou despertar esse interesse, né? E aí eu fico pensando o quanto a escola poderia ser esse lugar em que a gente descobrisse a nossa identidade com as pessoas, com vitalidade, assim, que a gente se descobrisse na nossa potencialidade, né, assim. E aí eu me lembro muito de uma conversa muito preciosa que eu tive recentemente com Ailton Krenak, que é um líder indígena, escritor e mil outras coisas, assim, um pensador em relação ao que é o Brasil, e um ativista também que tem aberto muitos caminhos, né? E quando eu estava falando com o Krenak sobre educação, veio uma pergunta que já é um desdobramento, na verdade, desse assunto, que eu perguntei para ele sobre por que ele trazia com muita força, né, a importância da memória e essa força também de que os povos indígenas continuam lembrando de quem eles são. E aí eu perguntei, Krenak, o que foi fundamental nesse processo, depois de séculos e séculos de genocídio, o que foi fundamental para que os povos indígenas continuassem até hoje sabendo quem eles são, assim, sabendo quem eles são. E aí o Krenak respondeu com muita vitalidade também, dizendo dessa importância do vínculo com a natureza, do vínculo com o território deles, do vínculo com os rituais, do vínculo com essas memórias, assim. Então a gente está falando aqui de novo dessa intimidade, né? Assim, dessa intimidade que constitui identidade. Essa intimidade com o território constitui identidade. Essa intimidade com as pessoas que estão ao nosso redor também constitui a nossa identidade, né? Assim, essa intimidade com nós mesmos e nosso corpo constitui essa identidade. E o Krenak falava muito dessa importância dessa pergunta, que também é muito batida, mas é muito bem-vinda sempre, essa do quem sou eu, assim. De como que a gente se firma também pelas nossas raízes, assim. A gente se perguntar das nossas raízes, assim, de como, num tempo de ventania e de tornado
e de tempestade, as raízes fazem ainda mais diferença. Ainda mais diferença, né? Eu fico me perguntando também nessa perspectiva dos jovens, né? Como que os jovens podem ser provocados a reconhecer, a investigar, a se interessar pelas suas raízes também, assim, sejam elas quais forem, mas raízes que tragam algum tipo de chão também, né? Num tempo sem chão. Enfim, reflexões mais gerais mesmo sobre o que vocês disseram. Obrigado, André. Você falando das raízes, eu lembrei de minha avó. Minha avó, a quem eu agradeço, viu? Porque me acolheu muito bem. Eu, estudante da UFO, fui fazer pedagogia na UFO, fui morar em Uberlândia, morei com ela, né? Então, obrigado, vó. Deixar aqui registrado meu agradecimento. Essa mulher guerreira, nordestina, na nossa raiz, é isso mesmo, é importante, né? Eu fico pensando também, tem uma música, não sei se é de Gilberto Gil, mas ele fala, meu pai é baiano, meu avô pernambucano, ele vai contando toda a família toda espalhada, mas que representa e faz parte desse país que é muito rico, que é muito diverso, que tem muita pluralidade, diversidade, né? Então, pensar essas nossas tradições. Acho que a Letícia está inscrita agora. Letícia, se quiser comentar, fazer a sua fala, fica à vontade. Letícia, só antes de você falar, queria sugerir que quem quisesse falar, pessoal, que se pronunciasse aí da forma que quiser, mas para a gente também já ir se organizando por conta do tempo, tá bem? Boa noite, gente. Boa noite, André. Que encontro maravilhoso. Estou muito feliz. Queria compartilhar um pouco, porque eu sou do Capão Redondo, eu estou aqui em São Paulo, e gostei muito de tudo que você falou, porque realmente, né, São Paulo não é uma cidade inclusiva, né? Eu precisei ir para Uberlândia para compreender o mundo, eu precisei ir para Uberlândia para estar em um local, em um lugar como esse agora de diálogo, para compreender o sentido da educação, que eu sempre senti que não era aquele modo certo, porque tive uma educação bancária. Então, tudo que você falou veio muito de encontro com o que eu acredito. Então, queria que você falasse um pouco mais, por favor, dessas suas andanças, do seu trabalho aqui em São Paulo, porque eu realmente também não conhecia o CIEJA, tão próximo daqui, não conhecia, e não conhecia o seu trabalho também, e acho que isso traz muito também, né? Como somos ensinados a trabalhar nessa individualidade, a vivermos nessa individualidade que a gente não reconhece o que temos de bom no nosso próprio território, né? E queria que você falasse também sobre como você trabalha mais, né? Assim, que você falasse mais sobre como você trabalha essa questão de território, porque como eu trabalho com geografia também faz muito sentido para mim. Então, é só isso. Muito obrigada. Que bom te ouvir, Letícia. Que ótimas falas. Queria até aproveitar, gente, perguntar se mais alguém quer fazer algum comentário e mais alguma fala, porque aí vocês também trazem mais as falas de vocês e aí eu faço um comentário mais geral, porque senão eu me alongo aqui, aí depois outra pessoa não consegue ter esse espaço. Mas quero muito falar mais sobre o que você puxou agora, Letícia. A Gilmara levantou a mão. Pode falar, Gilmara, a palavra é sua. Obrigada. Boa noite. Primeiramente, agradecer por esse encontro maravilhoso. Já é o quarto que eu faço parte. Estava agoniada que eu não recebia o e-mail do link para saber quando era. Eu pensei que eu já tivesse perdido. E aí eu disse, ainda bem que ainda não passou, né? Primeiramente, eu sou do estado do Pará, faço parte da Universidade Federal. E eu conheci, assim, Paulo Freire por meio do projeto de alfabetização da universidade, ao qual meu primeiro contato com ele foi a obra A Importância do Ato de Ler,
ao qual minha orientadora pediu para que eu fizesse a leitura. Até então, dentro do meio, eu também estudo pedagogia, e sempre diziam, quando me perguntavam o curso ao qual eu estava fazendo, eles diziam assim, é Paulo Freire. E eu sempre fiquei me questionando, mas até então eu nunca tinha ido buscar o porquê que me chamavam de Paulo Freire quando eu falava que eu cursava pedagogia. E aí, diante da apresentação da minha orientadora, e aí eu conheci Paulo Freire a partir da importância do ato de ler. E daí eu vim buscando, já é a segunda vez que eu estou assistindo o documentário em si, e cada vez que eu assisto, pela segunda vez, a gente vai descobrindo, né, a gente vai ouvindo novas coisas a qual a gente, na primeira vez, passou desapercebido. Então, assim, eu me encontrei também na pedagogia, em Paulo Freire, não na pedagogia do oprimido, mas em Paulo Freire em si, nas suas palavras, nas suas colocações, a partir do que ele buscava, né? Entender, quando chamavam Paulo Freire, ele é comunista. E aí, hoje, eu posso dialogar com alguém que fala mal de Paulo Freire, né? Porque antes, pelo fato de eu não conhecer, apenas ouvir por segundos, por outros autores ao qual citavam ele, eu não podia dialogar com essa pessoa. Hoje, eu até comentei com o meu professor, eu disse para ele, hoje eu não permito que venham falar de Paulo Freire para mim. Primeiramente, eu irei perguntar a essa pessoa se ela já leu alguma obra de Paulo Freire. Se ela ficar calada, eu já sei que ela não leu, então a gente já não vai dialogar. A partir do momento que ela lê, ela volta a falar comigo. E aí ele começou a rir, né? Eu disse, não, mas é sério, eu disse, porque as pessoas vêm me chamar de Paulo Freire a partir do meu curso, sendo que elas não sabem quem é Paulo Freire, primeiramente, do que ele escreveu, que hoje, como muitos disseram, é muito atual, pelo que nós estamos vivendo. Então, assim, para mim, Paulo Freire foi uma descoberta muito grande. E eu estou nesse caminho aí, ainda gatinhando, conhecendo. E muito obrigada por esses encontros. Assim como a professora Camila, depois que acabar o quinto encontro, o que é que a gente vai fazer, né? Porque nessa semana também teve a palestra pelo YouTube, e a qual eu também estava lá, eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer depois que acabar o café com pipoca? Porque já é programado, já vem as datas coerentes, assim, a gente fica esperando, ansiosa. Mas, meu muito obrigado, boa noite a todos, e é um prazer inenarrável, e também conhecer o André, assim, muito obrigado mesmo, e eu espero que tenha outros encontros por aí. Boa noite. Obrigada, Gilmara, pelas palavras generosas e por estar conosco nesses quatro. Assim, a minha sensação também é essa, de que está acabando e aí, mas nós vamos ter outras coisas. Vocês vão ver que já tem um tanto aí para a gente continuar a prosa. Mas eu queria juntar a conversa da Gilmara, André, só para a gente tentar fazer isso que você pediu aqui, porque Cida colocou logo no começo da prosa aqui também, se a gente acredita que as licenciaturas e os bacharelados no Brasil leem ou leram Paulo Freire. A impressão que fica é que ainda é muito desconhecido, especialmente com esse desgoverno. Eu queria juntar isso, porque essa é uma pergunta que me fazem muito também, assim, e esse documentário também aparece, né, assim, como é que aparecem autores de outros países falando do Paulo Freire, e as pessoas sempre perguntam. Então, minha pergunta para vocês, nessas 13 voltas que você deu por aí, houve o encontro com Paulo Freire? Você identificou essas experiências e essa forma da gente poder enxergar Paulo Freire nesses espaços? Tem mais alguém que quer fazer alguma fala ou eu já falo aqui um pouco? Que tenha se anunciado, não. Tá. Então, Camila, Gilmara e Letícia, vou começar pela Gilmara, pelo meio. É muito bonito ouvir seu depoimento, Gilmara, só mostra que vocês têm que continuar fazendo muito encontro aqui, e que bom, né, que acontecem esses cruzamentos, assim, também, por esse Brasil
tão grande nesse momento, assim, né, nessa troca aqui virtual. Que bom que você está aqui, eu te agradeço. E pegando agora isso que você falou, Camila, não sei se você está se referindo mais em relação a também como o Paulo Freire é visto fora do Brasil, e como eu senti isso, ou mais do que isso? Se você... Também isso, tá. Como foi esse encontro? O livro Volta ao Mundo em 13 Escolas, ele tem 13 capítulos, assim, com 13 experiências de educação, sendo contadas mais atentamente, e eu participei, enfim, inteiramente, assim, de corpo inteiro na escrita do livro, do começo ao fim, mas presencialmente eu fui em 9 desses lugares, assim. E aí, acabei passando por muitos territórios, né, desde Minas Gerais, eu fui para o Vale do Jequitinhonha, Capão Redondo, para ir no Seja Campo Limpo, que ainda que tenha o nome Campo Limpo, Seja, fica no Capão Redondo, do lado do metrô. Fui, enfim, para outros países também, por esse mundão, e sempre eu fiquei muito impressionado, realmente, como quando eu cheguei, por exemplo, na Argentina, ou na Suécia, as pessoas, elas me perguntavam sobre Paulo Freire, como se eu fosse o melhor amigo, assim, do Paulo Freire, e sou, né, só não conhecia ele pessoalmente, mas as pessoas perguntavam, assim, e eu achei muito impressionante viver isso a partir do meu corpo também, né, isso que eu já tinha ouvido falar, do quanto essa imagem do Paulo Freire pelo mundo, ela circula tanto, e ela também diz muito sobre o Brasil, porque quando se fala do Paulo Freire, também está se falando do Brasil, assim. Então as pessoas perguntavam, nossa, como que o Paulo Freire é lido no Brasil? Eu ouvi essa pergunta. Como que o Paulo Freire é colocado em prática no Brasil hoje? Assim, as pessoas tinham essa dúvida, porque se para elas soava tão atual e pertinente e consistente, e tantos outros adjetivos, assim, como que o país onde nasceu também toda essa prática, né, como que esse país se embebia também de tudo isso, se impregnava também de tudo isso nas suas instituições. Então, para mim, sempre foi um encontro, assim, pelo mundo, que me provocou a repensar e a tentar prestar mais atenção também como o Brasil, né, se relaciona com Paulo Freire. E foi curioso porque na época do Volta ao Mundo, logo quando foi lançado, eu um dia fui numa faculdade do interior de São Paulo fazer uma fala sobre o Volta ao Mundo. E eu mencionei o Paulo Freire, e, enfim, mencionei porque eu menciono Paulo Freire com uma frequência, mas nesse dia nem era porque eu estava falando do Paulo Freire do começo ao fim, eu mencionei o Paulo Freire. E na hora uma pessoa já se levantou e falou em voz alta que ia chamar o reitor dessa universidade para uma reunião para poder garantir que pessoas como eu nunca mais entrassem naquela universidade. Aí eu pensei, nossa, realmente o bicho tá pegando, né? Assim, foi um dos primeiros sinais, assim, que eu senti na pele desse desabamento, né, que aconteceu recentemente, assim, no Brasil, em termos políticos. E foi muito forte vivenciar isso. E essa pergunta que você fez é uma pergunta que eu não sei responder e que eu acho que a gente tem que se fazer, assim. Não foi nem você, né, que fez, Camila, acho que outra pessoa fez, que você mencionou, quanto Paulo Freire é lido, né, e como ele é lido, assim. Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, porque eu lembro quando eu li A Pedagogia do Oprimido, pela primeira vez, eu fiquei tão impressionado, porque eu pensei, nossa, tudo que eu ouvi falar sobre Paulo Freire parece estar numa voltagem menor do que a voltagem que é o próprio Paulo Freire, assim. É alta voltagem, assim, é algo que está te colocando questões profundas em relação, por exemplo, ao que é essa cultura do individualismo, que é essa cultura possível de se construir que seja mais coletiva, né?
e que seria um mundo muito diferente. Assim, principalmente se a gente olha a história do Brasil, né, esse Brasil, esse país em que essa questão do privado e do público é sempre muito nebulosa, né, assim, as autoridades fazem com que isso seja, na verdade, um dos tumores, né, do país, assim, essa relação sempre mal resolvida, né, o que é privado, o que é público. E o Paulo Freire está falando disso, o Paulo Freire está falando de reconstruir, né, tem até uma frase que eu anotei aqui do final, enfrentar uma luta de reconstrução do país, assim. Ele está falando sobre educação bancária, ele está falando sobre autonomia, ele está falando sobre um outro tipo de relação, inclusive com palavras como disciplina, né, assim, um outro tipo de relação. Ele está falando tudo isso, mas tudo isso está costurado, isso não está solto. Eu acho que esse que é o ponto que me inquieta, assim. Isso não está solto. E aparece solto. Isso está costurado. Isso está costurado em relação a uma concepção de mundo. Está costurado em relação a um jeito de estar no mundo que, sim, abriria outras possibilidades políticas. Sim, abriria outras possibilidades de relação entre as pessoas, em todos os cantos, né? Enfim, fiz uma reflexão aqui mais ampla sobre essa sua fala, e a Letícia perguntou desses trabalhos, né, como eles se movimentam hoje em dia, nesses tempos, enfim, tem se movimentado. Tem um projeto que eu estou mais inteiramente assim, envolvido desde 2014, que surgiu coletivamente também, assim como tudo isso que eu estou envolvido, nasce assim, porque não sou só eu fazendo, e esse projeto é a Virada Educação, que se desdobrou no território educativo das travessias, que é um projeto que nem tem um site, enfim, eu posso até mandar para vocês, acho que seria interessante para vocês, não sei se tem uma maneira de mandar um arquivo para vocês, todas e todos que estão aqui, talvez não, né? Tem? Tem? Vocês têm uma lista que tem o contato de vocês. Tem. Temos porque o pessoal se inscreveu, né, para participar. Então a gente pode mandar os e-mails, sim. Uhum. Perfeito, Gabriel. Então eu vou ver se eu te mando um arquivo que é um mapa que a gente criou do território. Então, você falou de geografia, né, Letícia? O Milton Santos é uma referência muito importante para a gente reflete sobre o território, a gente tem esse comprometimento de realmente viver essa mistura, né, educação, território, arte, poesia, e aí a gente criou um mapa coletivamente, uma ação que nasceu nesse encontro de 5 escolas públicas que estão nessa troca desde 2014, mas em 2014 eram 3, elas foram se achegando ao longo do tempo, são escolas que estão próximas territorialmente, no sentido físico, então é possível ir a pé de uma para outra, então esse projeto se firma muito a partir dessa questão mesmo da proximidade do corpo também, e aí esse mapa conta um pouco dessa nossa história, assim, de práticas que a gente vem fazendo ao longo desses anos, e que, de alguma maneira, tem fortalecido vínculos e pertencimento nesse território, e tem possibilitado que a gente vá construindo um projeto de território educativo, assim. E a gente vai fazendo isso no gerúndio, porque é isso que é possível, né? Assim, a gente não tem uma resposta, mas a gente tem muito esse comprometimento de entender que é preciso conhecer o próprio contexto, é preciso redescobrir o próprio contexto e inventar outros jeitos de estar no território. E aí eu passo para vocês esse mapa que conta um pouco dessa história. E a virada, ela é uma das práticas que acontece nesse território. E a virada acabou acontecendo também em outros lugares do país, desde 2014, mas a gente nunca olhou para a virada como um evento, exatamente, assim. Porque, ainda que eventos sejam muito importantes e são muito preciosos, a gente sempre pensou muito nessa relação de longo prazo, né? Então, a virada é mais uma espécie de pretexto. Eu gosto dessa palavra porque ela torna menos pretensiosa também a ação e traz mais para o chão também.
E aí, além disso, eu também tenho me envolvido em algumas ações diversas, assim, ao longo dos tempos. Tem uma que talvez seja interessante vocês olharem, caso vocês não conheçam. Tem um projeto chamado Criativos da Escola. É um projeto que mapeia ações de protagonismo jovem pelo Brasil. Tem vários vídeos, tem vários materiais sobre essas ações. É uma ação que tem todo um lado também de alguma maneira, fazer uma seleção de alguns projetos e tentar apoiar alguns desses projetos. Tem toda uma questão interna desse programa que se chama Criativos da Escola, e toda uma discussão, assim, do que fazer uma seleção, né, do que é escolher 10 projetos, do que é fazer isso. Existe todo um olhar crítico também sobre isso. Eu não estou exatamente dentro da equipe mais desse projeto, mas eu continuo apoiando, e hoje em dia a gente está fazendo algumas formações com educadores aqui em São Paulo, e é um projeto que sempre me inspirou muito, porque, essencialmente, para além dessa questão da seleção desses jovens, para que eles recebam um apoio, na verdade, mais do que um apoio, para que eles possam se conhecer, né, porque existe muito essa sensação de que é importante que a gente possa se aproximar e se fortalecer coletivamente, né. Para além disso, existe muito essa beleza de ver essas outras narrativas, né. Então, tem muitas histórias de muitos projetos, assim, a gente já viu de tudo por esse Brasil, assim, de tudo, de todas as ações que a gente pode imaginar, de jovens se articulando em conjunto com os educadores e educadoras nos seus territórios e pensando outros caminhos, né? E eu sinto que a gente precisa se alimentar disso. Já finalizando aqui também minha fala, a gente precisa se alimentar desse tipo de perspectivas também, né, para que esse esperançar seja um esperançar que tenha corpo, né, assim, porque se esse esperançar não vai ganhando corpo, ele também vai minguando, né, assim, por mais que ele seja verbo, ele precisa ser conjugado, né, assim, para o verbo existir, ele precisa ser conjugado, para a gente conjugar ele, a gente precisa se alimentar, assim, né, então eu fico vendo esse encontro aqui, ouvindo vocês também, e sentindo que esse é um espaço já assim, e que bom que ele existe, e que a gente faça mais disso, assim, mais trocas, e também fico disponível para estar em contato com vocês. Vou deixar aqui o site da Virada Educação, viradaeducação.me, lá vocês encontram várias publicações que a gente fez ao longo dos tempos, e tem uma parte lá chamada publicações, é bem óbvia, né? E lá vocês conseguem baixar um livro, por exemplo, conseguem baixar todas as coisas que a gente fez, porque a gente sempre fez para que ficasse disponível, né? Nada foi vendido, assim, enfim, nenhum desses livros, publicações, sempre ficou na internet também, e sempre tinha uma versão impressa que circulava pelo território, que circula. E uma dessas publicações se chama Poéticas Públicas, que está aqui, inclusive. E lá vocês conseguem baixar esse livro, e esse livro conta essa história dessas ações nesse território numa forma de poema. Assim, é um poema longo que conta essa história, também foi escrito junto com várias mãos, assim, e termina com essa fala só conectando com esse lugar da poesia, assim. De alguma maneira, a poesia, ela tem sido muito uma linguagem que eu tenho percebido como algo muito vivo quando se aproxima também da educação, assim. A poesia não só como poema escrito, mas a poesia como essa sensibilidade poética que a gente vê explicitamente no Paulo Freire, assim. Explicitamente, assim. Essa sensibilidade poética, esse cuidado com as palavras, assim. Essa atenção, que não é só uma atenção que quer que as palavras fiquem em pé, mas quer que as palavras dancem, quer que a vida dance, né, assim, que a vida aconteça, não só que as coisas sejam organizadas, ou que as coisas, que o prédio da escola seja bem pintado, que as pessoas cheguem no horário, não é exatamente isso, é uma educação que tem vida, que pulsa, e eu sinto que a arte, a poesia, de alguma maneira, vai mantendo a gente conectado com isso. Assim, quando a gente está na rua,
num cortejo com maracatu à frente, a gente está vivendo a história também do Brasil, a potência do que pode ser o futuro do Brasil, assim. Então, eu só ressalto aqui esse convite também para a gente continuar conectado também com a poesia como uma linguagem que acorda os sentidos, mais do que um poema que a gente lê, né? Assim, essa conversa poderia ir longe, a gente conversa sobre isso em outros caminhos dessa vida, que espero que seja longa. Ô, André, obrigado. É isso mesmo, só que se deixar, a gente fica aqui até meia-noite conversando, batendo papo, porque assunto não falta, a prosa tá boa, mas a gente, infelizmente, tem que encerrar. Temos até passado um pouquinho do horário. Eu quero agradecer, pessoal, todo mundo que prestigiou a gente, que participou, que comentou aqui no debate, que assistiu, que esteve conosco. Meu agradecimento, minha gratidão a todos e todas, ao André por ter aceitado o convite, por ter abrilhantado a nossa noite com a sua participação, com a sua fala, com a sua amorosidade, com a sua humanidade. E quero deixar o convite aqui. Para que sigam a gente nas nossas redes sociais, sigam o André também, o André tá pelas redes sociais, tá no Instagram, tem site, enfim, né, procurem aí, pesquisem, conheça essas ações e falar que essa nossa agenda do centenário é uma agenda coletiva, né, o Café com Pipoca é uma parceria com o Café com Paulo Freire, né, e nosso próximo episódio, que é o último episódio da série, infelizmente, será com a Ana Felícia. Ana Felícia, que é uma das curadoras do Café com Paulo Freire. Então a gente começou, né, abriu com a Liana Borges, que é uma curadora do café, e vai encerrar com outra curadora do café, que é a Ana Felícia. Né, então aí deixo o convite. O café vai acontecer dia 16 de junho, esse mesmo horário, às 7 horas da noite. Né, então aí deixo o convite. Lembrando que essa gravação vai ficar disponível no nosso canal no YouTube para vocês reverem, compartilharem, né? E se inscrevam no canal. A gente vai demorar um pouquinho para postar, que a gente faz todo um trabalho de tradução do vídeo para Libras, e eu quero agradecer aqui o nosso parceiro, que é o Projeto Sinalidade, na pessoa do Alexandro. É um parceiro, né? Enfim, tá aí com a gente nesse projeto do centenário. Então vai demorar só um tiquinho por conta disso, gente. Tenham paciência. Quando tiver disponível, a gente vai postar no Instagram que está disponível o vídeo. E, enfim, é isso. Ah, preciso falar também de dois outros parceiros, né? Que é a Veste Esquerda e a Oficina Socialista. Estamos aí com uma parceria na produção de camisetas do Paulo Freire para arrecadar fundos para esse nosso centenário, para essa construção coletiva. Então, assim, quem quiser contribuir, ajudar, tem os meios, né? Que a Priscila ia gritar? É isso, Priscila? Era isso mesmo? Sim, das camisetas! Comprem, tão lindas! É isso mesmo, gente. Comprando, você ajuda então a gente a continuar desenvolvendo essas ações aqui, tá bom? Quero agradecer mais uma vez a todos e todas, desejar uma boa noite, né? Fiquem bem, fiquem seguros, isolados, usem máscara, né? Sempre aí prezando pela vida do próximo. Como que é, Camila, que a gente está fazendo também na campanha? Vacina, pão, saúde e educação, é isso, né? Então, por isso que a Gabriel, o gente pessoal tá luta. perguntando aí como comprar a camiseta, hein? Não vai embora sem contar isso. Menino, alguém, Camila ou Priscila Veste mesmo, pode esquerda, colocar. no Veste Esquerda é só procurar no site, gente, do Veste Esquerda. Vou tentar aqui achar e compartilhar com Mandar o vocês. link, isso. Mas no Veste Esquerda, se vocês colocarem no Google aí, vai sair Veste Esquerda, a estamparia da resistência. E o Oficina Socialista, ele é só pelo Instagram também. Se vocês colocarem Oficina Socialista, vocês conseguem pelo Instagram, a gente preenche o formulário dizendo que a gente quer a camiseta e depois eles entram em contato com a gente.
são Isso. parceiros no sentido de que também nós ajudamos coletivamente aos grupos que também resistem de outras formas e continuam Isso. existindo, né, apesar e com a pandemia. Ô, André, Camila, a gente, só te cortando um pouquinho, a gente pode mandar no e-mail, né? O André vai mandar para isso, mim o documento do mapa, a isso. gente manda junto já os links, tudo bonitinho. Isso mesmo, isso que eu ia dizer. A gente manda para vocês com a lista de presença, a gente tem os e-mails e aí a gente pode fazer essa divulgação também, que eu acho importante, né, André, até para a gente também ir formando esta rede, né? Assim, eu te quero só para a gente encerrar, prometo ser breve, mas eu te conheci pelos olhos do Gabriel, eu não te conhecia e eu sempre é, escuto, como eu gostei também daquela fala do Mário Sérgio, quando ele fala da qualidade do Paulo Freire, ou de uma das, né, que era que ele sempre presta atenção nas coisas. Às vezes a gente passa desapercebido por algumas coisas, mas eu gosto de prestar atenção no que o Gabriel fala para mim, e eu nunca me arrependo, porque é sempre importante essa escuta, por isso que talvez você tenha sido tão importante para a gente aqui hoje, escutá-lo, no sentido de ver uma pessoa que se vira na educação, né, de outras formas, com um movimento que faz com que a gente perceba as possibilidades. Eu acho que é isso. Às vezes a gente se desencanta um pouco, mas a hora que enxerga o trabalho do outro, enxerga o outro, e a gente consegue também enxergar as possibilidades. Então, eu te agradeço muito. Foi muito legal e eu estou com aquela sensação de que agora a gente não vai desgrudar mais, a gente vai continuar de mão dada e fazendo um tanto de outras coisas possíveis aí por esse mundo afora. Muito obrigada. Obrigada a todos, a todas por estarem aqui essa noite. Espero que tenha sido tão significativo para vocês quanto foi para mim. Esse é meu desejo, essa é a minha torcida e eu espero que a gente continue no movimento, né? Muito obrigada, viu? Obrigado, viu, Camila? Obrigado, Gabriel. Obrigado a todo mundo também que está aqui até agora, né? Obrigado mesmo. Que a gente continue essa conversa. A gente vai continuar. Muito bom. Obrigada. Valeu, gente. Obrigada. Boa noite. Já baixei o livro. Ei, Boa noite. Obrigado. Boa noite. Até a próxima. Muito. Até mais, gente. O bom é isso, né? A Beijo, gente consegue estar aqui e ao mesmo tempo ir lá no endereço que mandou e já a gente faz. Professora, para de gravar. Já parei. Tá gravando. Ai, não parei? Não parei. Parou, não. Parei. Ótimo.